Pessoal, dando sequência então ao nosso conteúdo de computação forense, nós vamos falar então um pouco sobre análise de diretórios. Bom, essa análise de diretórios, também chamado termo aí de busca de diretórios, ele contempla nós identificarmos quais são os diretórios que fazem sentido para a investigação. Qualquer dispositivo, seja ele um pendrive, um smartphone, um computador, ele contém vários diretórios, né? E boa parte desses diretórios, inclusive, são reservadas para o sistema operacional, né? Ou para arquivos de sistema, então, que não vão fazer parte da investigação em algum momento, tá? Então cabe a nós identificarmos quais são os diretórios que fazem sentido passar pela investigação, até para que a gente ganhe tempo nesse processo. E existem algumas ferramentas que nos auxiliam dentro desse processo de investigação, né, e busca de diretórios. Tá? Uma das ferramentas mais utilizadas aí é o OS Forensics. Tá? Eu vou passar na legenda do vídeo aí direitinho o nome para vocês, mas ele é uma ferramenta que é um canivete suíço. Ele tem várias funcionalidades que nos auxiliam muito no processo de investigação forense, e uma delas é a busca de diretórios. Então, com a OS Forensics, a gente tem uma gama de funcionalidades relacionadas a isso, né? Onde a gente pode, por exemplo, fazer a busca, inclusive por tipo de arquivos, né? Se eu preciso buscar arquivos de imagem, que sejam imagens em tons avermelhados. A gente viu ali anteriormente, eu quero fazer a busca por arquivos de imagem de carros, de veículos, né? Estou investigando uma empresa de veículos que em algum motivo passou por uma invasão, perdeu dados e tudo mais, e a gente quer fazer uma investigação no possível suspeito. O OS Forensics, ele nos dá essa funcionalidade, então a gente pode fazer pesquisas mais avançadas a esse nível. Bom, os próprios navegadores, né, de diretórios dos sistemas operacionais, tanto Linux quanto Windows, eles possuem funcionalidades que nos ajudam muito, mas essa em específico, o OS Forensics, ele tem recursos mais avançados, que inclusive permitem que a gente possa anexar esses resultados dessas buscas a um histórico, né? A um histórico, uma timeline de investigação, que é o que a gente chamamos lá na segunda aula, inclusive, da nossa abordagem aqui, nós falamos de cadeia de custódia. A cadeia de custódia nada mais é do que a sequência do processo investigativo, tá? E o OS, então, ele permite que a gente crie essa timeline, ok? OS Forensics. Essa é a ferramenta recomendada para fazer esse processo aí, ok? Na sequência, a gente vai ver um conteúdo chamado sobre esteganografia, tá? Esteganografia nada mais é do que um processo de ocultação de evidências. Nós temos criptografia, que é a cifragem de mensagens, né, que é o embaralhamento de dados, né, que impossibilita o acesso caso eu não tenha aí as chaves da cifragem, ou mesmo, dependendo da forma que a criptografia for utilizada, ela serve nada mais nada menos para eu garantir a integridade do processo, garantir que aquela mensagem não sofreu nenhuma violação no seu caminho, né, da origem até o seu destino. Então, criptografia funciona assim, ela não esconde, mas ela garante algumas características da mensagem. Já a esteganografia, ela serve para que a gente faça a ocultação de evidências. Então, esse é o objetivo da esteganografia, né? O OS Forensics, ele tem também ferramentas disponíveis para que a gente possa buscar esse tipo de evidência. Como que isso funciona? A gente tem algumas ferramentas relacionadas à análise de arquivos, tá? Como, por exemplo, o File Viewer do OS Forensics,
tá? Ela é uma aba que vai mostrar, então, inclusive arquivos que foram excluídos, que foram deletados no meio do processo, né? Então, a investigação começou, o processo foi startado e do lado do investigado, então tentou-se ocultar algumas informações, alguns arquivos, etc. O S-Forensics consegue trazer, né, essas informações porque ele trabalha com linguagem de baixo nível, então ele consegue reconstituir os bits das informações, reconstituindo assim os arquivos para que eles sejam possíveis de aferição. Tá? Com base aí, então, também nos metadados dos arquivos, a gente tem aí o visualizador hexadecimal dessa ferramenta, que permite que a gente faça uma análise mais profunda. Então, inclusive podendo identificar situações que não aparecem, não são visíveis quando a gente faz o acesso a um arquivo e através, sei lá, do Word ou mesmo de um documento de PDF, um visualizador de imagens que a gente faça a leitura daquele arquivo ou daquela imagem. Então, o visualizador de arquivo hexadecimal do S-Forensics, ele é preparado para trazer essas características, né? Mostrar essas evidências para nós, que a gente possa fazer a nossa avaliação sobre o conteúdo hexadecimal dos arquivos a serem investigados. E aí existem um conjunto de ferramentas como o X-Workshop, X-Editor, tá? E o Breakpoint Software, que é a ferramenta que é a detentora dos direitos, né, do X-Workshop. Então, ela é uma ferramenta que faz também essa análise mais profunda. Então, ela é muito mais completa, ela consegue inclusive identificar arquivos compactados, né, fazendo o processo inverso e trazendo as informações através de comparação de binários. Então é uma ferramenta bem completa nesse nível. Ela é da Breakpoint, uma ferramenta atual, muito utilizada também, excelente nesse processo de identificação aí e análise forense, tá? Aí, por fim, nós temos a análise forense em imagens, tá? Que também é um processo muito essencial dentro da investigação forense, né? Porque quando a gente fala de autenticidade, a gente está realmente avaliando se a imagem ela possui características originais, se ela não foi adulterada. Então, essas ferramentas elas nos possibilitam tirar essas conclusões, né? Então, detectar possíveis falsificações, tá? Através de assinaturas de arquivos, tá? Essa é uma técnica também utilizada por essas ferramentas, tá? Então, a assinatura de arquivos, né? Uma assinatura típica é o que define, então, o tipo de arquivo que a gente está lidando. A gente costuma receber, inclusive, através de e-mails, né? Arquivos que se identificam lá com o arquivo .jpg, etc. Mas quando você abre ele, na verdade, ele é um arquivo de execução. Ele está por detrás ali um código executável, ele está um .exe mascarado de outro tipo de arquivo. Então, esses identificadores, né, esses programas que identificam os códigos hexadecimais, eles conseguem mostrar para nós, então, essa diferença entre um arquivo malicioso e um arquivo original. Tá? Existem aí cabeçalhos de arquivos, né, característicos que nos possibilitam tirar essas conclusões. Esses cabeçalhos eu vou anexar também ali na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar aí essa informação, ok? Então, a assinatura de arquivos, né, que é basicamente relacionados a partes do arquivo que a gente consegue identificar e consegue também saber se esse arquivo é suportado por aquele formato ou não, porque eu posso ter cabeçalho de arquivos, por exemplo, .bat ou .exe, dentro de um hexadecimal PNG que não fazem sentido. Então, na leitura do arquivo ele deveria ter um tipo de cabeçalho, mas na realidade no hexadecimal ele tem outro. E isso nos faz tirar essa conclusão, né? Faz termos essa conclusão de que esse arquivo é um arquivo malicioso, é um arquivo que foi adulterado durante o processo de investigação
e assim a gente pode tirar as nossas conclusões. Ok, pessoal? Então, esse foi o vídeo falando então sobre o OS Forensics, né, e o X-Workshop, duas ferramentas aí utilizadas na análise forense, investigação forense. Feito? Logo, logo tem mais conteúdo para vocês. Obrigado!